Bom, gente, boa tarde. Vamos continuar aqui o nosso conteúdo, né? Aqui, agora, nas últimas aulas, aí nós vimos aquela programação com software, com threads, fizemos servidor multithread, né? E agora, qual é o interessante? Que a gente vai enviar e receber também objetos, né? Que antes a gente fez enviando e recebendo tipo primitivo, né? Então, vamos ver agora como é que é enviando e recebendo objetos. Então, aqui em Java, objetos podem ser comunicados por sockets. E as classes desses objetos devem implementar a interface, o interface, né, serializable. A interface serializable não possui métodos. Ela apenas diz para o compilador que métodos especiais devem ser gerados para que um objeto dessa classe seja convertido, né, para um formato que facilite sua comunicação, né? Ou seja, vai transformar ele numa sequência lá de bits para ser enviado e recebido do outro lado, né? Então, tudo isso ocorre de forma transparente para o programador. Aí, só que no outro caso, a gente usava aqui, era o quê? Data input stream e data output stream. Então, aqui a gente usa object input stream para receber o objeto e object output stream para enviar o objeto, né? Então, a gente sempre vê que output é saindo, ou seja, ele está enviando, e input está entrando, ou seja, ele está recebendo. E aí o legal que, parecido com o que a gente tinha antes, a gente tem o prefixo, né? Quando é input, é read, e quando é enviando, write. E aí, aqui, como é objeto, não é igual antes que era um tipo, né? Antes, lembra, eu tinha read, write, int, né? Read, int, write, int. Read, write, double, float, o string, né? O TF, por aí vai. Aqui, como é objeto, então eu só vou ter o quê? Read, object e write, object. Só, tá? Vou ter só esses dois métodos, só. Tá? Então, suponha que aqui você tem uma classe teste, tá? Aí, olha lá, implemente serializable. O que isso quer dizer? Que é objetos dessa classe aqui que vão ser passíveis de ser enviado e recebido, tá? Por isso que ela já implemente serializable. Aí aqui eu tenho um atributo texto, um construtor, aí aqui texto recebe T, beleza? Public, aí esse método escreve, que só escreve o conteúdo desse atributo. Começar bem simples assim, né? Aí qual é a moral da história? Na hora de enviar, tá vendo? Tudo bem, você tem um socket, eu pego um object output stream, do get output stream do socket, né? Aí eu criei esse objeto aqui, saída, e aí eu faço o que aqui? Instancio o objeto, né? Ele não é da classe teste, aqui, ó. Aí eu faço teste alô, new teste, e aí eu boto aqui qual é a mensagem que eu vou dar para aquele objeto, que ele vai carregar aqui, né? Nesse atributo texto, tá? E aí, olha como é que é simples. Eu uso daquele object output stream, eu faço o quê? Write object e põe o nome do objeto, que aqui é alô, né? Que é da classe teste. Esse saída flush aqui é para ele descarregar o buffer, né? Que significado que você tem de flush é descarga, né? Igual do banheiro, né? Então, para quê? É porque você garantir que ele já vai logo, você não espera encher o buffer para enviar. Esse flush, ele força a descarga do buffer, né? Para enviar logo. Bom, aqui na recepção,
é basicamente a mesma coisa. A hora que você tem um socket, você tem aqui... deixa eu aumentar o tamanho mais um pouquinho aqui, né? Aí, ó, aqui, como ele vai receber, tu vê, aqui era output string, aqui virou input, né? Então, object input string, entrada, tá vendo? Tu vê que é bem parecido, ó. A única coisa que muda, onde que era output, virou input. Mas, e aqui tá errado, ó. Agora, achei aqui, ó. Aqui não tá S? Aqui é S também, tá? Bom, aqui é S. Aqui tá escrito errado, aqui é S. E aí, o que que ele faz aqui? Teste alô, ó, alô é um objeto da classe teste. Um detalhe, precisa ter o objeto, o mesmo nome? Não, não precisa. Por acaso eu botei, mas não precisa. Aí ele faz aqui, entrada, read object. Qual é o único detalhe que tem aqui? Obrigatoriamente, você tem que fazer um cast aqui do nome da classe. Por quê? Porque quando ele lê um objeto, ele, a princípio, ele não vem como uma sequência de bits. Então, esse cast, ele serve para quê? Para formatar aquela sequência de bits de acordo com aquela classe. Tá? Para ficar bonitinho. Tá? Então, tipo assim, é como se eu tivesse um gabarito, eu pego aqueles bits e ponho de acordo com aquele gabarito ali. Tá? Aí é óbvio que o objeto pode receber, porque o que vem daqui é um objeto dessa classe, esse aqui é um objeto da mesma classe, então pode receber. Beleza? Logo, ele pode usar aqui um método escreve daquela classe. Então, o que ele vai fazer? Alô.escreve, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse método e vai apresentar o atributo da classe. Aí, qual que é o legal? Você vê que realmente o objeto com seu conteúdo foi transmitido de um lugar para outro. Porque senão, como é que o outro ia saber que o atributo do texto é aquele se aqui, né, em lugar nenhum, você atribui nada ao atributo da classe. Concorda? Que aqui, ó, na recepção aqui não tem nada, aqui tem, né? Eu estou passando aqui. O construtor da classe, eu ponho a mensagem. Então, o que ele fez? Ele passou o texto, botou no atributo, mas aqui não tem, ó, na recepção não tem. E como é que ele sabe? Porque realmente ele recebeu o objeto que veio do outro lado. Tá? Então, qual é o legal de você trabalhar com objeto? Que ao invés de você, por exemplo, mandar várias mensagens, né, de tipos primitivos, tu encapsula tudo no objeto e manda um objeto só. Entendeu? Por exemplo, você está lendo dados de uma pessoa. Nome, endereço, idade. Pô, em vez de eu mandar nome, vai o endereço, não, agora vai idade. Eu mando um objeto só que eu encapsulei aqueles dados tudo ali. Tá? Mais fácil, né? Concorda? Mais fácil. Até mais fácil para trabalhar, né? Em vez de você ter que ficar mandando várias mensagens, né? E como você envia vários, você tem que ter vários para receber do outro lado também, né? Entendeu? Então, aqui você envia uma vez só e recebe uma vez só. Tá? Aí, qual é a proposta? Para começar a treinar, né? Vocês aproveitarem esse código, né? Você cria um servidor, tá? Aí é óbvio que ele não vai ter o socket, aqui, recebendo aqui, né? Para receber esse objeto e mostrar aqui a mensagem na tela. É bem simples, só para praticar. Igual eu falo, gente, é bacana, por quê? Eu não preciso nem dizer para vocês que falta, acho que no máximo mais uma aula para acabar esse conteúdo da primeira parte e eu vou passar um trabalho. E eu não preciso nem dizer que vai ter uma questão que vai cair disso aqui, cara. Tá? De você ter que enviar, receber objetos. Então, vamos aproveitar para praticar que eu vou corrigir. Tá? Vamos tentar aí fazer, gente.
Às vezes, se você não quiser usar o computador, mas pelo menos senta com um colega para ver. Tá? Se você não quiser, mas pelo menos senta com alguém, gente, para fazer junto e tudo. Entendeu? Vale a pena.
Então, bacana, gente. Vamos agora olhar a questão aqui de sockets UDP. Então, como a gente já tinha falado anteriormente, né? Qual a diferença básica do TCP para o UDP? É que o UDP ele não tem garantia de entrega, ele não tem aquela retransmissão. Né? Pacote perdeu, perdeu. Tá? Então, professor, para que serve isso? Então, igual eu já tinha falado para vocês, então tem um certo tipo de aplicações, como, por exemplo, você está vendo um vídeo sob demanda. Estou igual lá vendo o jogo. Se perder o pacote, naquela imagem vai faltar lá uns pixels lá, né? Ou alguma coisa, mas logo em seguida já vai chegar os outros e cobre. Qual é a questão? Que se ele tivesse retransmissão, aqueles pixels que faltaram vão chegar, nos pacotes foram perdidos, vão chegar depois. Aquela informação, ela depende do tempo, ela é uma sequência. Então, se ela chega depois, vai gerar ruído, tá? Então, perdeu, perdeu. Tá? Não precisa retransmitir, tá? É a mesma coisa. Você tem uma aplicação de hora, por exemplo, quer ver o VoIP? Apesar de estar lá o IP, né? Por quê? É porque funciona na rede, mas não tem TCP. É óbvio que o UDP, tá? Ele tem IP, porque o UDP barra IP, né? Como tem o TCP IP. Tá? Porque o IP, ele está em qual camada? Lembra do modelo OSI? O IP está em qual camada? O número IP está em qual camada? Para que serve o número IP? Ele identifica a rede e a máquina naquela rede. Lembra? O endereço tem classe A, B, C, né? São que a gente utiliza. Qual a diferença entre A, B e C? É quantos bits ele usa para a rede e quantos bits ele usa para a máquina, né? Tá? Então, ele serve para identificar, por exemplo, igual o colega falou, a máquina na rede. Só porque ele falou em qual camada do modelo OSI o IP está. Na camada de rede, ó. Ele falou, identificar a máquina na rede. Está na camada de rede. Tá, o IP está na camada de rede. Tá? Já o TCP e o UDP estão na camada de transporte. Tá? Tá ok? Então, o que faz esse controle, né? Se vai ter repetição, se não vai ter e tudo mais, entendeu? Isso está na camada de transporte. Tá? Tanto o TCP quanto o UDP é camada de transporte. Tá? Então, igual mesmo tá, ó, lembra da figurinha do TCP/IP? Também serve para o UDP, né? É ok. A gente tem a camada física que engloba a física em enlace do modelo OSI, a camada de rede, que é a mesma coisa, a camada de transporte, que é a mesma coisa, e aplicação. A gente não tem mais aquelas outras que tinha no meio de sessão, não tem. Só tem 4 camadas, não tem 7 igual a do OSI, tá? Então, por isso que ele diz o quê? Qual é a característica dele? Não confiável, nesse sentido, é que ele não garante a entrega do datagrama. Tá? É engraçado que quando é TCP, normalmente ele chama de pacote. E quando é UDP, eles chamam de datagrama. Tá? Então,
Então, tem essa questão no caso do UDP. E por ele não garantir entrega e tudo mais, é óbvio que ele é bem mais leve que o TCP, né? Tá? Então, o datagrama aqui, o UDP, tem aqui, ó, cabeçalho, porta de origem, porta de destino, tá? Tem o comprimento e o checksum. Aqui é só o cabeçalho, né? Bom, e aí, ele tem aqui, datagrama, mensagem autocontida. O tamanho máximo é limitado pelo protocolo IP. Então, o que acontece? O IPv4, no caso, né? O tamanho do datagrama é 2 elevado a 16 bytes. Então, ou seja, cabeçalho mais conteúdo tem que dar 65.536 bytes. No máximo, 65K. Tá? Então, o sockets do DP, comandos básicos. Então, a gente tem aqui o datagram socket. Então, new datagram socket, e aí eu especifico aqui a porta. Aí a gente tem o receive, que é para daquele socket ele vai receber um datagrama. O enviar, o send, ele envia o datagrama, e o close. Então, para montar o datagram packet, ou seja, o pacote que você vai enviar, então ele tem aqui o buffer e o buffer length, que é o tamanho dele. No exemplo, isso aqui vai ficar mais claro. E montando aqui o datagrama para ser enviado. Então, eu tenho, que seria a mesma coisa aqui que o buffer, né? Que seria esse length é só o tamanho da mensagem. Isso. Para ele não estourar o tamanho da mensagem e passar a coisa mais. Exatamente. Isso aí. Senão ele dá um erro, né? E aí a gente tem aqui, ó, dentro aqui do datagrama, eu indico aqui, ó, qual é a porta e o endereço internet para qual ele vai, tá? E tanto aqui o buffer e message são do tipo byte, tá? Então, ó, aqui, olha, para a gente ver, ó, que ele está, no caso aqui, está recebendo, né? Então, ele vai estar aqui, ó, datagram socket, tá vendo? Ele vai escutar essa porta aqui, 67889, tá vendo? Aí eu defino buffer do tipo byte. Nesse caso aqui, ele vai estar aqui com 1000. Poderia botar mais, né? Porque a gente viu que pode ser até 65.000 quebradinha, né? Tá? Aí, tá aqui, ó. Servidor aguardando o request. Aí ele monta o datagram package, né? Tá vendo que ele já especificou, aí buffer length ele já pega automaticamente qual o tamanho, e aí ele recebe nesse pacote. Aí é óbvio que o pacote que vem de lá, o ideal é que ele tenha esse mesmo tamanho. Na pior das hipóteses, pode ser menor. Se for maior, aí vai dar ruim, né? Tá? Aí aqui ele mostra qual é o endereço da onde que ele recebeu. Tá? E aqui ele envia a resposta de volta. Ele pega a mesma informação, que aqui não faz nada, né? Aí o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele pegou o dado aqui do datagram package, o tamanho, o endereço e a porta, joga nesse datagram package aqui de resposta e envia.
E aqui do lado do cliente, vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho da letra, né? Aqui ele recebe aqui do ARG, né, do ARGS aqui, né? Qual é a mensagem, né? E aí ele pega aqui, tá vendo? ARG0 é a mensagem, ARG1 aqui no caso seria o IP, a porta ele já deixa fixa, e aí ele monta o pacote, tá vendo? Com a mensagem, o tamanho dela, né? Qual é o IP, o nome, tudo faz, e a porta. Aí ele envia e aqui ele recebe. Tá? Que era o equivalente daquele lá. Vai ficar melhor que eu já tenho código aqui, que eu vou mostrar para vocês o exemplo, para vocês rodarem. Então, aqui está um exemplo desse cliente servidor aqui. Ó. Então, o servidor ele fica guardando um receive, e aí o socket pode ser utilizado para enviar datagramas para qualquer software de servidor. Então, ele monta, né, envia, aí o servidor, tá vendo? Ele envia o datagrama. Ele recebe a mensagem, processa e envia a resposta ao cliente. Aí o cliente recebe a resposta no datagrama que ele já montou aqui, trata e volta o item 2 se ele quiser mandar de novo. E no caso do servidor, volta o item 1, que é receber uma nova conexão. Tá? Então, ó, tá aqui, ó, softwares UDP exercício. Então, baseando no código desses slides, fazer um servidor que atenda os clientes, invertendo a string recebida ou fazendo uma modificação qualquer na mensagem recebida. Então, eu vou mostrar o código aqui para vocês. Espera aí. Então, vamos ver aqui primeiro. Esse tamanho aí vocês estão conseguindo enxergar, gente? Tá? Esse tamanho aí da boa? Está enxergado? Tá. Então, eu vou mostrar o exemplo. Tá? Que aí, olha só a brincadeira que eu fiz aqui. É o seguinte. Que o args é que eu posso passar parâmetro na linha de comando. Como assim, professor? Se eu rodasse, ó, o primeiro é o número servidor, porta e mensagem. Se eu quisesse rodar, eu posso rodar assim, ó. Tipo Java, -cp, ponto, qual é o nome do código? Vamos dizer, cliente. Aí eu posso botar, qual o nome da máquina? Sei lá, por exemplo, 10, 192.168.1.10, sei lá. Qual é a porta? 6789. Qual é a mensagem? Tá? Aí, se eu for botar uma string só, por exemplo, vou botar aqui Marcelo, aí eu posso botar sem aspa. Se eu fosse botar, por exemplo, meu nome todo, Marcelo Lisboa, aí tem que ser com aspa, porque aí é uma string. Aí esse aqui é o quê? É o args. Tá vendo? Aqui, ó, igual ele pega, ó. O 0, o 1 e o 2. Mas o que eu fiz? Eu deixei aqui já qual é o servidor, localhost, a porta e com a mensagem. Por quê? Caso o usuário não passe nada por linha de comando, ele já pega esse aqui por padrão, tá vendo? Tá? Aí ele vê, ó. Se o comprimento for maior que 0, ele pega qual é o servidor, que é o primeiro. É 1, né? É o primeiro. Se for maior que 1, é o 2, ele pega esse aqui, a porta. E se for maior que 2, ele pega aqui, que é a string. Beleza? Tá isso que está fazendo aqui. Tá? Aí, você vê o que ele faz agora. Aqui, ele criou essa variável m, que é um vetor de bytes, ele transforma essa mensagem, tá vendo aqui? Tanto faz, foi essa aqui,
Mas se tiver um argumento, ele transforma, tá? Ele recebe lá da mensagem que veio do argumento da linha de comando e bota em mensagem, aí tanto faz. Aí ele transforma para bytes. E aí, aqui, o que ele faz? Ele pega o endereço internet aqui, baseado no que você passar aqui. Tanto faz se for um nome ou número. Aí ele pega aqui. Agora, ele cria o Datagram Socket, a princípio vazio. Por quê? Eu vou preencher ele aqui, ó. Tá vendo? Aí ele fala, socket logado na porta. Aí ele diz qual é a porta local. Não essa. É a porta local. Você vê, quando o cliente executa, quem dá uma porta para ele é o sistema operacional. Ele olha, chegou uma porta livre aqui. E dá uma livre lá para ele. Tá? Vocês vão ver na hora que a gente rodar que ele pega uma. Se a gente rodar, ele pode pegar a outra. Tá? Tem problema. Aí aqui ele monta o Datagram Package que ele vai enviar. Então ele põe aqui a mensagem, né? Ó, aqui ele transforma em bytes, aqui o tamanho dela, aqui o serve, né, que tem o endereço e a porta. E aí ele pega e envia. É óbvio que esse endereço que eu vou enviar, por isso que está aqui servidor, é onde está o servidor. Aí ele manda a mensagem, datagrama enviado e mostra aí qual foi a mensagem. Aí aqui ele vai receber a mensagem. Então, tá vendo? Ele pegou aqui buffer, também que é do tipo byte, e ele foi new byte de 1000. Então, ele já delimita o tamanho aqui para 1000 bytes. É óbvio, se eu fosse digitar um texto mais compridinho, eu ia ter que botar mais que 1000, né? Senão 1000 bytes podia ser pouco. Aí ele monta aqui, né, o Datagram Package de receber, então põe buffer e buffer length, né? E ele põe um timeout aqui para a conexão, então ele vai esperar aqui até 10.000 milissegundos, que dá 10 segundos, e recebe a resposta. Então ele fica aqui esperando. Aí recebe. Aí ele mostra aqui, resposta do servidor. Aí ele põe aqui resp, get data, tá? Aí aqui começa do zero e aqui qual é o tamanho. Tá? Se você quiser, tá? Você poderia declarar aqui uma variável antes aqui, tipo string, por exemplo, MSG2 recebe 1000 string, esse trambolhão todo aqui, né? E depois botar só aqui mais MSG2, tá tranquilo, tá? Podia botar se quisesse. E aí, aqui, se der algum erro, né? Tanto no socket quanto de I/O, tá? E o finally, não sei se vocês lembram, né? Isso tem toda a linguagem, independente se ele entrou no try ou no catch, ele executa o finally, né? Ele fala, se o S for diferente de no close, por quê? E se ele deu uma falha aqui na hora de estabelecer aqui o socket, ele vai sair daqui, quer dizer, o S aqui vai ser nulo, né? Se ele não conseguir estabelecer o socket, ele vai ser nulo. Aí o que acontece? Ele ia entrar num desses dois aqui, provavelmente nesse socket exception, tá, erro na criação do socket, e depois ia executar o final. Se eu não ponho,
se S for diferente de null, ele ia dar, como é que eu ia executar, mandar fechar um socket que é null? Concorda que ia dar outra exceção aqui? Então, eu deixo executar ele só se o S não for null, ou seja, ele não entrou aqui. Tipo, se ele entrar aqui, ele conectou, mas deu algum erro, tá? Quando ele entrou aqui, é que realmente ele não conectou. Aí o socket é null, tá? Então, ele só vai conseguir fechar se ele for diferente. Agora, do outro lado aqui, ó, do servidor, ó. Então, ele vai aqui, ó, o Datagram Socket 6789, porque esse aqui ele vai só receber, né? Aqui. Aí eu montei o buffer de 1000 porque, né, para ele receber. Aí eu monto aqui o datagrama para receber. Então, ver buffer length. Aí ele recebe aqui. Aí o que ele faz aqui? Ele mostrou qual é o endereço e a porta de onde recebeu. E aqui, a princípio, ele está só devolvendo, né? Tá vendo? Envia a resposta. A princípio, ele está só devolvendo, né? Você vê, pega o dado, pega aqui o tamanho, né, dele, o endereço e a porta de quem ele recebeu e envia de volta. Vamos executar isso aqui primeiro para a gente ver? Então, vamos lá. Java c-cp ponto asterisco ponto java. Peraí, deixa eu ver. Deu? Ah, tá. Deu esses caracteres aqui. Foi no servidor, no cliente, que tem uns caracteres aqui, solicitar. Linha 40, cadê? Aqui no cliente. Timeout, erro na criação, cadê? Cria datagrama. Deixa eu ver se tem algum lugar que está com esse caractere doido aí. Acho que não, né? Aqui. Tá, Ctrl S. Deixa eu ver aqui no cliente aqui também. Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que não, né? Vamos ver. Viu? Foi só aquilo mesmo. Então, vamos lá. Vamos rodar. Qual o nome de servidor do DP? Então, vamos lá. Java-cp servidor DP. Deixa o bicho aqui rodando primeiro. Agora vamos para o outro. Java-cp cliente UDP. Aí, ó, eu vou rodar ele primeiro sem passar parâmetro nenhum.
Aí ele vai rodar com essa mensagem padrão aqui, ó. Você vai ver, ó. Ele vai rodar com essa mensagem teste. Quer ver, ó? Ele vai mandar, ó. Tá vendo? Mandou, enviou. Aí vamos olhar lá do lado do servidor. Aí ele disse que recebeu, é porque ele não está mostrando. Quer ver? A gente poderia ver aqui, ó. Cadê aqui? Fazer igual tá aqui, ó. Aí, cadê? Cria aqui no servidor, né? Ó. Aí ele mostrou de quem, qual porta aqui, né? Ó. Aqui, ó. Ele mostrou o IP e a porta. Então, se eu quisesse pegar qual foi a mensagem, tá vendo? Tem que rec get data. Se você olhar aqui, ó, no material, olha como é que ele fez aqui, ó. Cadê aqui? Tá vendo, ó? Aqui, new string, tá vendo? resp.getData. Então, a gente poderia pegar, se eu quisesse saber aqui, ó. Vou botar aqui, ó. String, deixa eu ver aqui o nome aqui. MSG, serve, new, string, porque rec, get data. É que foi aqui que ele recebeu, o pacote aqui que ele, datagrama que ele recebeu, né? Tá vendo? Igual tá aqui. Beleza? Tá? Então, aí eu vou mostrar aqui também, ó. Aqui, então, ó. Só para ver se funciona mesmo, ó. Mensagem recebida no servidor igual mais MSG. Beleza? Só para confirmar se realmente é aquela mensagem mesmo. Então, vamos lá, vamos compilar de novo. Rapaz, mas é o vício do Python mesmo, ó. Esqueci o raio do ponto e vírgula. O que mais? Esqueci na linha de cima também, ó. É o vício, rapaz. É o vício. Então, tá ali, rodando o servidor. Agora vamos rodar o cliente. Aí, ó. Mensagem recebida, mensagem de teste. Agora eu vou rodar de novo. Agora eu vou determinar a mensagem. Então, vamos lá. O IP 127.0.0.1. A porta 6789. Qual é a mensagem? Vamos ver se essa bagaça vai funcionar. Tomara que não dê mais do que 1000 bytes. Aí, ó. Viu? Passou para o outro lado, viu? Então, isso vai mostrar para vocês que dá para pegar a mensagem que veio. Você viu? Eu só usei a ideia que já estava aqui, ó. Tá? Agora que você tem ela como string, igual lá, se você quiser inverter, alterar a mensagem, aí é mamão com açúcar, né? Entendeu? Tá? E aí fica tranquilo, né? O que é importante que era querer mostrar para vocês era isso, tá vendo? Do get data, tá vendo? Eu transformei ela para string, boa. Entendeu? E aí matou o problema, tá? E
aí a gente tem como trabalhar com a string. Tá vendo? Aí você pode fazer o que você quiser aí depois, né? No caso, com a string. E o outro código aqui que eu vou mostrar para vocês, só um minutinho. Mas conseguiram ver aqui que não é um negócio misterioso, né? Vê que depois que você pega aqui, ó, tá vendo? Tu transforma ele de bytes de volta aqui para string e acabou. Você pode trabalhar com ela à vontade. É. Oi? Olha, eu tenho que dar uma olhada nos métodos, mas dá aqui, ó. Você pode pegar aqui a porta, o endereço, a porta. Aqui você está pegando e a porta. Cadê aqui? Ó? Ele pegou. Tá vendo? No caso do cliente, lembra aquilo que eu falei? Ó? Só para falar aqui primeiro. Cada vez que ele roda aqui, ó, você viu que ele colocou numa porta diferente? Tá vendo? Isso é só para mostrar para vocês que o cliente é o sistema operacional que determina. No caso aqui do servidor, tá vendo? Aqui ele pegou, mas foi o quê? A porta remota. Tá vendo? Ele pegou a porta aqui da conexão. Tá? Entendeu? Você pode pegar também, se você quiser, você pode pegar a tua local, né? Tá? Para funcionar. E o que mais aqui? Deixa eu ver. Tá. Vou mostrar aqui para vocês o próximo código, que é transformar isso aí para que eu já coloquei lá também, tá, gente? Para funcionar com multithread, tá? Deixa eu abrir ele aqui, tá? Para vocês verem. Então, o cliente basicamente vai ficar o mesmo. A única coisa que eu alterei aqui o cliente foi para ele ficar num do while aqui. Ele, quando você digitar terminar, ele termina. Aqui está o servidor, né? Aí você vê, eu estabeleço o datagram socket na porta. Aqui, por exemplo, eu mudei, botei 5678. E aí, o que ele faz? Eu monto o datagrama, passo pelo construtor da thread para lá e dou start. Né? E aí, ó, você vê aqui do outro lado, ó, o servidor thread, né? O que ele faz? Ó? Tá vendo? Ele recebe o datagrama aqui, tá vendo? Ele recebe do construtor. E aí você vê que eu fiz aqui. Botei também aqui no while true, o que ele faz? Ele monta aqui o datagrama de receber e de enviar. Aí ele cria o datagrama aqui de receber, ó, esperando por um datagrama UDP na porta tal. Aí ele recebe, aí ele mostra aqui informação, né, do datagrama, aí ele cria aqui, ó, string sentence. Aí ele pegou, ó, get data do receive packet e mostra qual foi a mensagem. Aí ele mostra o endereço, a porta. Tá? Aí aqui, o que eu estou fazendo? Eu pego a string e estou passando ela para tudo para maiúsculo. Tá vendo? To uppercase. Aí passou ela tudo para maiúsculo. Aí eu pego essa string e volto ela para bytes. Tanto é que se eu for ver lá em cima, send byte, tá ali byte, abre e fecha colchete, igual. Quer ver? Ó? Aqui, viu? Aqui. Aí, eu transformei essa string aqui, toda em maiúscula, para bytes, boto ela no pacote de envio, tá vendo? Send data length, IP address, né? IP address e port.
Então, IP address eu já peguei aqui. E aí, ele envia aquele pacote de volta para o cliente. Aí ele vê, ó, se a sentença contém terminar, aí ele fecha e cai fora do servidor. Tá? E provavelmente é a mesma coisa que no cliente. Se digitar terminar, ele cai fora. Quer ver? Então, vamos rodar aí para ver? Só fechar aqui. Só abrir duas telinhas aqui para a gente ver. Então, vamos lá. Java C menos cp ponto asterisco ponto Java. Compilou. Deixa eu só ver qual é o nome do servidor mesmo. Java menos cp ponto udp server. Pronto. Está rodando. O cliente é UDP Client. Então, vamos lá. Java menos cp udp. Então, digite o texto a ser enviado para o servidor. Teste 1, 2, 3. Tá vendo? Ó? Ele recebeu aqui, ó. Teste 1, 2, 3. Se eu digitar outra coisa aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Aí, ó. Apareceu aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Não. Apareceu aqui. Quer ver? E para mostrar para vocês que funciona o multithread, ó, eu vou abrir outra telinha aqui. Vou botar aqui, ó. Java menos cp.udp client. Beleza? Então, vamos lá. Teste do cliente 2. Aí, ó. Teste do cliente 2. Tá vendo aqui? Ó. Vendo? Ó. Aí, ó. Teste do cliente 1. Cliente 1 de novo. Olha lá. Teste do cliente 1 de novo. Vendo? Para mostrar para vocês que o negócio funciona multithread mesmo. Tá? Beleza? Então, para mostrar para vocês que, aí, finalizando o servidor, que eu mandei a mensagem terminar. Né? Então, gente, isso é para mostrar para vocês que aqui o esquema não é muito diferente. A única coisa aqui é que você vê que ele envia e recebe como byte, e aí só tem que converter. Vendo? Aqui converteu para, no caso, para string. Né? E aí, se você quiser, você pode converter, né? Vamos dizer que você mandou foi um número e quiser fazer uma conta. Aí tu converte a string para número, né? Tá? E tal. Aí fica, né? À vontade aí para poder trabalhar aí com ele, tá? Bacana. Então, é bom que aqui a gente está, pelo que eu vi aqui, pelo conteúdo, na aula que vem, a gente já vai terminar o conteúdo da primeira parte, tá? E aí eu já vou passar o primeiro trabalho.
Aí, quando acabar essa primeira parte, aí nós vamos começar a trabalhar, que aí nós vamos usar essas máquinas aqui mesmo. Que aí nós vamos montar o cluster aqui, para você ver várias máquinas aqui funcionando ao mesmo tempo. Que aí a gente vai pegar uma tarefa e vai quebrar ela, distribuir entre as máquinas na rede, para ela processar mais rápido. Entendeu? É mais ou menos igual aquela ideia, pô, é o que igual lá do chat GPT. Apesar dele ter uma máquina, pô, tinha 6, 8 placas de vídeo, aquela 100, que é 80 GB de memória cada um. Cara, mas mesmo uma máquina dessa, 8 placas, não era o suficiente. Eles tiveram que montar um cluster, uma rede e tal. Aí montam, que seria um supercomputador, né? Porque aí, lembra? Conectado com aquela InfiniBand. Aí montou toda aquela estrutura de modo que ele consiga distribuir aqueles dados para serem processados, porque uma máquina só, por mais bruta que seja ela, não era o suficiente para processar todos aqueles dados. Não rola, bicho, não tem como. Entendeu? Terabytes de dados, coisa assim monstruosa. Então, não cabe na memória mesmo, você tendo, imagina, 8 placas de vídeo com 80 GB. Pô, tu tem 640 GB, mas eu tenho 900 terabytes. Pô, não vai, cara. Entendeu? Então, tiveram que ter várias máquinas dessas. Pena que eu esqueci de trazer para vocês. Fui ver uma entrevista do cara da OpenAI, aí os caras perguntaram a ele, pô, para vocês treinarem, disponibilizarem ela, vocês gastaram 100 milhões de dólares? Ele falou assim, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Por quê, cara? Não tem como, cara. Quem está fazendo a matéria de Deep Learning viu que determinado caso, para treinar uma rede daquela com pouquinho da coça, que é, como é que demora? Você imagina um trem monstruoso desse. Tanto é que ela só roda lá no serviço web. Por quê, cara? A nossa máquina aqui, ou no céu, não tem memória, cara. Como é que você vai carregar um trem daquele, cara? Eu fiz um trabalho de mestrado aqui com um camarada. Olha que não era... Porra, não tinha muitos dados assim. Só a rede, com os pesos já dava... Um trem pequeno, já dava só ela, sozinha, fora o código, né? Estou falando só a rede salva, que a arquitetura e os pesos dela dava 2 GB. Dá 2 GB, cara. Entendeu? Então, esses tem maiores assim, cara, não é tão babinha assim de a gente peguei um códigozinho da internet e vou botar aqui, né? Não é bem por aí, não. Quando você vai fazer uma coisa de verdade mesmo, não é tão babinha assim, não. Aí você tem que usar recursos como esse, né, de distribuído para poder conseguir executar. Não tem como, cara, não tem como. Tá? Então, isso é só mais uma vez, gente. Às vezes eu dou umas escapulidas, né? Para mostrar para vocês que tem certos problemas que, se não for distribuído, não tem como resolver. Não tem, cara, não tem como resolver. Você nunca vai ter uma máquina só com a capacidade, tá, para conseguir trabalhar aquele problema ou aquela quantidade de dados. Não dá. Não dá. Entendeu? Não vai rolar. Tá? Então, era isso para vocês começarem a entender que aqui tem certos problemas assim que realmente, quando você parte para coisa realística, grande porte mesmo, não roda. Meu exemplo disso é o próprio Google fazer essas consultas. É consulta distribuída. Tem inúmeras máquinas lá
fazer a consulta. Que ela divide, ó. Ela faz primeiro, ele faz uma operação de map, que é o quê? Ele executa aquela consulta em cada uma das máquinas. E depois faz a operação de reduz, que é o quê? De juntar, filtrar para sair exatamente aquilo que quer. Tanto é que quando a gente começar a fazer essa questão do cluster, hoje para vocês têm operação, por exemplo, essa que chama operação de redução. Né? Então, por exemplo, eu tenho dados nas máquinas, aí eu quero fazer um E lógico ou um OU lógico, o máximo, o mínimo, e ele faz. Automático, numa linha só, eu sei as máquinas todas estão no cluster, eu pego aquele dado, ele pega e já faz a operação de redução para mim. Tá? Tipo, se eu tenho, ele pega de todas as máquinas, se eu quero saber qual é o maior valor dessa variável, né? Aí ele pega para mim, ele pega de cada máquina e faz a operação automaticamente para mim. Então, aí economiza a trabalheira danada. Que a gente vai fazer primeiro sem essa operação de redução. Aí eu tenho que fazer o quê? Cada máquina tem que enviar individualmente para a máquina, que no caso, quando a gente está fazendo computação distribuída assim, de alto desempenho, a gente não chama de servidor. É a máquina mestre e as outras são os escravos. Aí manda, e aí ele fica dentro de um loop recebendo de cada um e faz um if lá dentro. Que aí ele recebe a informação e vê. Esse é maior do que eles têm. Se for, então ele é maior. Se não, beleza, vai para o próximo. E fica ali naquela brincadeira. Mas funciona. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Eu sou suspeito para falar que essa parte eu gosto. Vamos dizer, a parte da disciplina que eu mais gosto. A parte que é de computação de alto desempenho. Você consegue ver, né, que realmente tu ganha tempo, cara, com o negócio. Eu mostro primeiro com um problema pequenininho, eu dou para você o problema sequencial e aí dou o problema ele paralelo com pouco dado. Aí o sequencial é mais rápido que o paralelo. Aí quando eu aumento a quantidade de dados, o distribuído supera o sequencial. E, cara, chega uma hora que você põe um valor lá para ele tão grande, cara, que você dá Ctrl+C no sequencial que você não tem paciência de esperar. Você não tem. E aí, rapidinho resolve. Entendeu? Vocês vão ver, é bacana. Vou fazer a chamada aí.